Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 7 de novembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, que está em leilão por enquanto, mas a gente já pode ver a continuação desse movimento de alta, né? Então esse pivô que confirmou com esse rompimento esse gap, então na sexta-feira, né, esse movimento um pouco mais forte, hoje seria a continuação desse movimento. O primeiro alvo do pivô 121,247, então aqui é interessante observar, no ponto em que parou hoje, interessante ver que é uma região de topos anteriores, então aqui também pode deixar um sinal de venda, o que pode deixar aqui nessa região um trap, talvez nesse tempo gráfico menor, deixar aqui tentar romper esse topo anterior e não conseguir. Então estamos próximos aqui do primeiro alvo e enfrentando aqui um topo anterior, então região importante. Outra região que é interessante deixar aqui marcado seria esse aqui, o ponto dos 122.700. Um pouco mais acima, mas também um ponto que já segurou bastante no passado. Em relação ao Ibovespa, alta hoje de 0,71%. O volume hoje foi muito bom. Então aqui vocês observam o volume foi acima da média, né? Então um movimento interessante aqui no Ibov, o Ibov que continua com essa alta. O legal mesmo assim do Ibov é esse candle aqui do semanal, né? Então semana passada deixou um candle muito bonito, engolfando aqui 5 semanas anteriores, então um movimento bem forte na compra. E para mim, a gente encontraria resistência aqui no Ibov nesse topo anterior, então nos 120.600 mais ou menos, é justamente aqui o topo dessa consolidação. Vou tirar aqui um pouco desses estudos, vocês observem aqui como tem segurado nessa região. Então a gente tem próximo aqui uma 61.8 desse movimento, está praticamente aqui superando, mas um pouco mais aqui acima, essa resistência mais expressiva, lembrando que ainda tem um trap ativado de venda. Então é interessante observar esse movimento, observar que caso chegue aqui nesses 120.500, observar que tipo de candle deixa aqui em cima. Se por acaso vai lateralizar para ir romper ou se já devolve de uma vez. Então é muito importante ter isso aqui em mente. Em relação ao dólar, o dólar está aqui próximo a uma retração de 61.8 também, só que no dólar seria uma retração de compra, né, desse movimento aqui. Então vocês veem o candle que deixou hoje, fechou em queda de 0,37%, mas ainda brigando próximo a esse suporte. E além dessa 61.8, nós temos aqui esses fundos anteriores. Então, isso aqui provavelmente seja uma região em que defendam bem. E é interessante observar aqui a questão do estocástico. No momento não mostra nada pelo diário, mas aqui dólar numa região importante. Em relação aos ativos, primeiro Vale 3. Vale fechou em queda de praticamente 2%, abriu um gap, ainda teve caindo mais forte, né? Deu uma recuperada. Mas Vale aqui se encontra novamente no topo de uma pequena consolidação. Então nós temos aqui a consolidação maior em Vale, seria essa que tem o topo nos R$ 93 e o fundo, que praticamente a gente segurou dessa última vez, no próximo 61, 62. Então Vale está dentro aqui dessa figura gráfica e dentro dessa figura gráfica nós temos aqui uma pequena consolidação em que o Vale tem segurado no preço de Vale. Vocês observam aqui pelo estocástico, é possível observar esse movimento com um pouco mais de clareza. Então tenta romper e acaba perdendo força aqui justamente próximo a esses R$ 71, deixa eu ver, 71, 70, R$ 70,50. Então aqui, vocês observam esse movimento foi até um pouco mais rápido nessa subida, mas aparentemente segurando aqui novamente, estocástico querendo apontar para baixo aqui nessa região. Quem estiver muito comprado é interessante dar uma segurada, observar bem a questão do manejo de risco, porque aqui pode ser que de fato dê uma corrigida, tá, em Vale. Próximo ativo, Carrefour. Esse é um ativo que eu comentei acho que uns dias atrás, não me recordo direito, que estava ativando aqui o Joy de Nápoles ainda. Então foi mais ou menos, deixa eu puxar aqui o layout. A ativação do Joy de Nápoles foi aqui, esse candle 207. Então por aqui eu comentei que estaria ativando, o stop seria abaixo de 205, o alarme está aqui nos 860, e é uma operação que andou após isso, movimentos assim bem interessantes em Carrefour. O volume deu uma melhorada nesses últimos dias, que era uma preocupação minha
nesse ativo o volume justamente deu uma melhorada nos últimos 4 dias, volume bem acima da média, os outros acima da média também, superando a média de 80, e é um ativo que tem como primeiro alvo os R$ 11,08. Então, para o primeiro alvo, estaria faltando hoje cerca de 3%. Então, da confirmação da entrada, que foi justamente aqui com o Joey de Napoli, é uma operação que já está dando mais de 15%, né? Então é uma operação boa, operação que quem pegou tinha sido até um pouco mais tranquilo agora que andou, mas uma operação que não estopou e seguiu, né? Próximo ativo, Qualicorp, Qual3. Esse ativo aqui tem um trap de compra que ativou aqui nos 2,91. Eu tinha até o alarme aqui nessa região, ativou. O ABV do ativo está muito interessante, então já tinha uma divergência boa, essa divergência continua. Então tem uma divergência no ABV, tem um trap e agora é um ativo que está com um preço bem próximo à região de 61,8. Então a venda superação desse candle de hoje, então seria aqui a superação de 213, a partir de 2,97 ativaria uma operação de 61,8 com stop aqui abaixo do candle de hoje, sendo um stop de 5% para o primeiro alvo de 10% praticamente. Então praticamente aqui o 2-1, né, que a gente preza. Lembrando que esse é apenas o primeiro alvo, né, você pode andar bem mais. Então ativo aqui interessante, ativo para levar em consideração. E um outro ponto, aqui é um ativo que tem um trap no semanal ativado também. Então, para quem não pegou o trap no semanal, que até quem comprou aqui estaria no prejuízo hoje, interessante observar que essa 61 reduz aqui um pouco do risco para tentar pegar tanto o trap, deixa eu ver qual é o alvo aqui do semanal, o alvo seria nos R$ 4,28. Então, a venda e ativação seria uma operação para correr um risco de 5% para pegar 44. Então, uma operação um pouco mais assimétrica, né? Interessante. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Magalu teve um movimento forte na sexta-feira, subiu bem, subiu acho que 15%, foi 13%. Chegou a estar subindo, 13%. No dia de ontem devolveu muito, né? Chegou a estar caindo muito. E pelo intraday, aqui, deixa eu puxar aqui novamente o Fibonacci. Desse movimento inicial de alta, pelo intraday hoje deixou uma operação de 61,8. Então, operação aqui com um stop pequeno, mas que andou pra caramba. Então, aqui dá confirmação 22%. Uma alta bem expressiva em Magalu. O volume muito alto, então pelos 60 minutos vocês veem que a quantidade de candles aqui roxos e amarelos, então isso aqui mostrando que o volume é bem alto. E volume hoje bem acima da média, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Magalu, que já vinha apanhando bastante nesses últimos tempos, ele deu uma recuperada. Pelo mensal, caso supere aqui os 2,16, ativaria um trap no mensal, tá? Então aqui é interessante observar Magalu. Quem estiver comprado, é interessante fazer um bom gerenciamento aí para tentar surfar esse movimento todo. Próximo ativo, Azul. Azul ativou 61,8 também, acho que comentei no vídeo de sexta. Aqui superando, né, deixou uma entrada boa. Hoje já com stop bem mais caro, seria um stop aqui de 15%, mas com alvo também expressivo. Então, Azul ativou um 61, que deve jogar o preço aqui próximo aos R$ 22,33, então uma alta bem expressiva, caso ocorra realmente. Próximo ativo, Grupo Natura, NTCO3, comentei que poderia também ativar um 61,8, foi o que ocorreu, ativou aqui pelo semanal. É uma operação com stop de 10%, mas com alvo também muito interessante, de 35%. Né? Então, esse aqui é o cenário agora em Natura, em Azul. A gente tem vários ativos aqui deixando trap no semanal, deixando 61,8. Então, é interessante sempre em qualquer dessas operações observar o stop técnico, observar o alvo e respeitar as operações. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar, até a próxima.